Unidade 3. Políticas inclusivas, diretrizes e práticas de inclusão e exclusão, desafios e perspectivas. O momento de propositura e tramitação do projeto de lei número 8035 de 2010, que resultou no atual Plano Nacional de Educação, foi marcado pela consolidação de muitas das aspirações democráticas de outrora, acentuadamente as diversas possibilidades de participação cidadã. Um exemplo foi o processo de realização da CONAI, em 2010, marcada pela capilaridade em todo o território nacional. Além disso, o país colhia os frutos da estabilização da moeda e da implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ambas as ações com significativo potencial transformador da realidade, em especial do planejamento público plurianual. A convergência de tais fatores e a flagrante necessidade de intervenção e transformação do cenário educacional brasileiro em todos os níveis resultou em um ambiente propício para a discussão e reforma de muitas ações capazes de eliminar ou pelo menos atenuar as mazelas educacionais. Estavam postos os condicionantes necessários e o ambiente adequado para a propositura e tramitação de uma lei capaz de avançar no tema inclusão. A CONAI, com suas profícuas etapas de preparação e seus mais de 3.800 participantes quando da realização da conferência propriamente dita, além de representar um marco na participação da sociedade civil nos processos legislativos e de discussão, legou, através do documento final, premissas como a universalidade de direitos, b. a necessidade de superação das desigualdades sociais, c. a adoção de políticas afirmativas, emergenciais e transitórias, d. as reivindicações dos grupos historicamente preteridos, o incremento dos investimentos públicos em educação, considerando os percentuais históricos, tendo como referência o PIB, dentre outras. Foi neste contexto, e não sem influências dos tecnocratas que defendiam uma maior racionalização dos custos, que foi concebido o projeto de lei 8035 de 2010. A versão encaminhada para o Congresso Nacional sofreu, neste momento inicial, seus primeiros contingenciamentos. O envio tardio do projeto de lei para apreciação do Congresso Nacional denotou também o aparente descompromisso com o tema educação por parte do governo. Finalmente, prevaleceu, ou ao menos figurou no texto legal, o olhar para as minorias, como quilombolas, indígenas, a comunidade LGBT, os moradores do campo, os superdotados, os portadores de deficiência, em todos os níveis e modalidades de ensino, com a previsão, inclusive, de programas e ações específicos para tais grupos, ainda que emergenciais. Os desafios estão ligados ao financiamento desta ampla e democrática miríade de programas, uma vez que, mesmo considerando a vinculação dos recursos do PIB para o financiamento da educação, os royalties do petróleo teriam ou terão papel relevante. E, como sabemos, os preços internacionais de tal commodity estão em queda já há alguns anos. Como vimos, do ponto de vista das políticas públicas para a educação, há consistentes avanços. No entanto, há que se assegurar que os recursos destinados, previstos em orçamento, de fato serão investidos e com a eficiência necessária para que o Brasil registre um avanço sólido nesta questão. Foi um prazer estar com vocês.